A Apple, eu acho que ela acertou nesse design porque perdeu aquele aspecto de que parece um AirPod normal, aqueles fones normais da Apple com fio que eles pegaram e simplesmente cortaram. Aqui tem algum tipo de identidade, algum tipo de personalidade, por assim dizer, né? Fora que ele claramente mudou do tipo AirBud para ser intra-auricular. E isso aqui, por incrível que pareça, não incomoda tanto quanto deveria, porque alguns modelos intra-auriculares você coloca, você não consegue ficar com muito tempo com ele no ouvido. Não é o caso aqui, você coloca ele e fica bem confortável. Mas vamos lá, por que ele tem esse nome Pro? O que diferencia, o que dá alguma razão de existir desse nome Pro? Porque ultimamente tem colocado Pro em qualquer lugar, né? Não é uma exceção aqui, porque esse Pro não deveria estar aqui. Tem um som da hora, mas não tem nada de Pro aqui. É meio que um Pro... Ok, se você já usou os AirPods normal, você... Tem um monte de gente me ligando. Você não tá fazendo do jeito certo, tem que fazer do jeito certo. Tem que fazer do jeito não perturbe, não é pra te perturbar? Devia ter esse botão em vocês. E coloca silenciar, sempre. Permitir ligações... Se você já usou os AirPods normal, você vai notar uma diferença significativa na qualidade do som, mas dificilmente chega a ser Pro. Porque assim, não é uma má vontade minha com esse fone, é que no caso dos graves não é tão definido assim. Os médios são muito bons, os agudos também, mas o grave falta aquele sentimento, sabe? Falta aquela personalidade no som. Não é assim, até pela proposta do modelo, não é um modelo mais tecnológico do que voltado para quem gosta realmente de áudio, mas eu senti muita falta de grave. E a Apple precisa entender que o nível de grave ideal fica entre o Beats, típico deles, lá que força demais, e isso aqui. A margem está exatamente no meio do caminho. No dia que eles conseguirem falar, não vamos exagerar no Beats, não vamos tirar aqui, colocar no meio, vai todo mundo ficar feliz. Você pega os dois, soma, divide por 2, tem o nível de grave ideal. Eu adorei esse fone. Porque, como eu disse, o foco dele é ser tecnológico, é ser uma coisa útil no seu dia a dia. E uma das coisas que mais chama a atenção é o isolamento ativo de ruído. Sabe o que significa? Que quando as pessoas estão chamando você, você está lá trabalhando. Você pode até escutar um pouquinho, porque não isola 100% tudo, né? Alguém está gritando perto de você e você está lá trabalhando. Aí você faz aquela cara, você tira os dedos, você olha. Comigo. Você vai latir. E assim, funciona muito bem em avião também. Quando você pega do lado da turbina, você está sentado do lado, você não escuta nada. Não isola 100%, não isola que nem um headphone completo que pega todo o ouvido, mas isola muito bem. E o que significa que eu tive 2 semanas muito felizes aqui, porque vocês não sabem o que é lidar com essas duas pessoas que estão atrás da câmera, mas quando você liga esse isolamento ativo de ruído, você não escuta nada. Você só faz um trabalho de mímica, eles falando lá. Eu acho que não vai comigo, então você volta. Continua trabalhando. Nada pessoal, viu? Mas ele faz também o contrário, que ele tem um recurso chamado modo ambiente, o que significa que você consegue aproveitar toda a qualidade de som que ele é capaz de proporcionar ao mesmo tempo que você escuta tudo que acontece em volta de você. Então se alguém chato começar a falar com você, você vai escutar essa pessoa, que é desagradável, né? Mas você pode fazer aquela coisa, como você está aproveitando a sua música, você pode chegar tipo... Oi, onde eu me sinto? E continuar aproveitando. É lindo. É um modo que torna você mais sociável no escritório, uma pessoa mais social. E é exatamente por isso que eu não gostei. Porque eu não sei se vocês repararam, eu não sou uma pessoa muito sociável. Ele faz você descobrir que tem aquela coisa chamada as outras pessoas. E a primeira ideia que eu tive com esse modo ambiente foi usar ele pedalando, porque você aproveita a qualidade do som, escutando podcast, música, essas coisas, ao mesmo tempo que se um carro ele vai fechar você, ou ele tá chegando uma moto, alguma coisa tá acontecendo, você escuta. O que parece uma excelente ideia na teoria, só que não funciona muito bem na prática, porque ele amplifica o vento. Então mesmo quando você não tá escutando nada, você fica o tempo todo. Então é uma ideia muito boa no papel, mas na hora que você vai usar, você acaba ligando o isolamento de ruído e fala, quer saber, eu vou arriscar, confia em mim. Inclusive, se você é aquele cara lá do Palio Preto, além do São Caetano, peço desculpas. Continuando, o legal dele é que ele é completamente integrado ao iOS. O que é mais legal dele também é que ele é completamente integrado ao iPhone. Então, quando você coloca ele, já detecta que entrou aqui, aí você vai nos volumes, ele já aparece aqui, o simbolizinho dele, você segura. Aí você pode alternar entre a transparência, que é esse modo onde você escuta tudo, o normal, que não fica nenhum dos dois modos ativo, o que significa que você vai acabar poupando bateria, e o cancelamento de ruído ativo, que eu não estou escutando nem a minha própria voz agora. Tudo isso aqui, todos eles o mesmo controle principal, e basta selecionar aqui. Muito simples. E é uma coisa que assim, que eu tenho que reconhecer que a Apple, na hora que ela faz essa integração entre os equipamentos dela, funciona muito bem, fica muito bonito, muito prático.
não tem o que reclamar. Continuando, a gente tem o case aqui, que ele continua sendo, ao mesmo tempo, muito simples e muito prático. Ele suporta carregamento sem fio e ele vem com cabo Lightning para USB tipo C na hora de você carregar. Basta colocar aqui, ele carrega bonitinho. A duração de bateria é mais ou menos a mesma dos AirPods normais, que é assim, segundo a Apple, ele dura até 4 horas e meia, só que eu acabei não vendo se ele dura tudo isso, porque você acaba pegando o hábito nesse tipo de fone aqui, quando você termina de usar, você já imediatamente o coloca no case. Então eu nunca vi a bateria dele acabar. Só que eu já fiquei umas boas 3 horas e meia, 4 com ele no ouvido e pausando várias vezes, claro. Mas ele aguentou, não deu alerta de baixa bateria nem nada. Então, nesse ponto, assim, se ele aguentou 3 horas e meia e não deu alerta, eu acredito que ele dura as 4 horas e meia sem grandes problemas. E claro, mantém aquela autonomia que quando você coloca no case, somado, né, a autonomia dele, mais o que o case oferece, dá 24 horas, o que é muito útil. Dá uma boa semana inteira sem você precisar carregar. Mas como eu disse, eu acabei não verificando quanto que ele dura até acabar. Isso eu vou ter que ser sincero, porque isso aqui, como a gente vai ver no preço, é um negócio tão caro que você não vai querer deixar ele assim em qualquer lugar com outras pessoas perto para ele ficar dando peteleco assim, que seria o equivalente a fazer malabarismo com barra de ouro. Não é uma coisa tão segura assim. Se fosse mais barato talvez, mas não é o caso. Produzidos pela Apple, os AirPods são mais um exemplo da aposta que a empresa está fazendo em um futuro totalmente wireless. Usando a tecnologia Bluetooth e o poderoso chip W1, os fones de ouvido são uma boa opção para quem já está no universo iOS e não gosta de fios pendurados em suas orelhas. Mas alguns problemas de execução e um preço generoso fazem com que o acessório definitivamente não seja algo que vai agradar a todos. A maneira mais simples de descrever os AirPods é que eles parecem EarPods que tiveram seus fios cortados. Segundo a Apple, o formato familiar foi mantido para permitir a inclusão de uma bateria com boa capacidade. Essa decisão traz consequências boas e ruins. O formato garante o bom funcionamento dos microfones embutidos, mas o design clássico não se encaixa bem em todos os formatos de orelha. Isso é bem preocupante para um fone sem fio, já que para muitas pessoas ele pode ser um pouco desconfortável de usar, ainda mais se tratando de um produto tão caro. Essa filosofia de tamanho único da Apple está longe de ser uma solução ideal. Os AirPods acertam em cheio por apostar na comodidade. Basta abrir a caixinha do fone perto de um iPhone com o Bluetooth ligado para que ele seja detectado. O pareamento acontece de forma rápida e a qualidade do sinal é muito boa perto de outros fones da categoria. Tudo isso é possível graças ao chip W1 da Apple, que deve pintar em breve em alguns produtos fabricados pela Beats. O acessório também está equipado com sensores que detectam quando você coloca os fones no ouvido e que pausam suas músicas quando uma das unidades é removida. Dando 2 batidas na lateral de um dos fones, você aciona a assistente de voz Siri e todos os seus recursos. Isso pode ser considerado tanto bom quanto ruim. Ao mesmo tempo em que isso torna fácil realizar buscas na internet e iniciar ligações, o software não é muito bom para controlar as suas músicas. Faltou ao fone de ouvido um sistema que permitisse trocar faixas e ajustar o volume sem precisar usar a Siri ou tirar o celular do bolso. A situação é ainda mais complicada no Android. Você até pode parear os fones de ouvido com o sistema, mas vai ter que se contentar em usá-lo somente para ouvir música e ainda perde os recursos únicos que ele oferece. Os AirPods são bem parecidos com os EarPods em sua qualidade sonora. Ele lida um pouco melhor com frequências médias e graves, mas a diferença entre os dois acessórios não chega a ser muito gritante. Já os microfones surgem como um destaque, captando muito bem o som da sua voz. A sensibilidade é muito boa, permitindo que você converse com a Siri sem ter que elevar o tom de sua fala. A Apple cumpriu suas promessas e oferece um acessório que pode ser usado por aproximadamente 5 horas em uma única recarga.